E se tudo o que você acredita sobre Deus for apenas uma sombra da verdade? E se o divino não estiver em templos, livros sagrados ou nas imagens que nos ensinaram a venerar, mas sim dentro de você, vibrando em uma frequência que poucos conseguem perceber? Desde sempre tentamos dar forma ao infinito. Criamos deuses à nossa imagem, criamos rituais, dogmas, explicações, tudo para tentar entender o que está além da nossa compreensão. Mas e se tudo isso for só uma forma de nos afastar da verdadeira experiência do sagrado? Se Deus não é uma entidade externa, então o que ele realmente é? E mais importante, se tudo no universo é vibração, será que podemos aprender a sintonizar essa frequência divina? Hoje, vamos explorar um mistério que desafia a religião, a ciência e a própria percepção da realidade, porque a resposta para essa pergunta pode transformar completamente a forma como você enxerga a vida e a si mesmo. Prepare-se. Você está prestes a descobrir algo que pode mudar tudo. Desde que o ser humano começou a olhar para o céu em busca de respostas, Deus foi retratado de incontáveis formas. Para alguns, ele é um velho sábio sentado em um trono celestial. Para outros, é uma presença amorosa, onipresente, que tudo permeia. Mas e se todas essas imagens não passarem de metáforas? Apenas tentativas humanas de traduzir o que está muito além da nossa compreensão? A verdade é que nossa linguagem tem limites. Tentar definir Deus é como tentar segurar o vento com as mãos. No Kybalion, um dos textos mais antigos do hermetismo, há um princípio que diz: o todo é mente, o universo é mental. Em outras palavras, a realidade como a percebemos seria apenas uma manifestação de uma consciência superior. Mas essa consciência não pode ser explicada. Ela precisa ser vivida. E a ciência começa a se aproximar dessa ideia. O neurocientista Donald Hoffman, professor da Universidade da Califórnia, sugere que a realidade que enxergamos não é objetiva. E se for só uma interface que a nossa mente criou para conseguir interagir com o mundo? Nesse caso, tudo o que percebemos, até mesmo a ideia de Deus, seria só uma construção da nossa cabeça. Mas se Deus está além de tudo o que conseguimos perceber, como a gente pode realmente reconhecê-lo? Lao Tse, no Tao Te Ching, nos deixou uma pista. O Tao que pode ser nomeado não é o verdadeiro Tao. O mesmo vale para Deus. Toda vez que tentamos limitá-lo a um conceito, o que estamos fazendo? Reduzindo o infinito ao finito. E esse erro não é novo. Durante séculos, religiões organizadas moldaram o divino em algo distante, separado de nós, acessível apenas através de sacerdotes, templos e rituais. Mas será que essa é a verdade? E se Deus não for um ser com forma definida, mas sim um campo de consciência e energia que permeia tudo? Essa ideia não é nova. Nikola Tesla, um dos maiores gênios da ciência, afirmou: se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. O que ele queria dizer com isso? Será que Tesla já compreendia que tudo, inclusive a consciência, está sintonizado em diferentes frequências? Isso explicaria por que algumas pessoas acessam estados elevados de percepção, enquanto outras permanecem presas na materialidade e no medo. E a física quântica? Bom, ela desafia tudo o que pensávamos saber sobre a realidade. O famoso experimento da dupla fenda mostrou que a simples observação pode alterar o comportamento das partículas subatômicas. As civilizações antigas já pareciam perceber isso. No Egito, os conceitos de Ka e Ba falavam sobre a dualidade entre alma e energia vital, sugerindo que estamos diretamente conectados ao cosmos. No hinduísmo, Brahman é descrito como uma consciência universal da qual tudo faz parte. Mas em algum momento, esse conhecimento se perdeu ou foi escondido. E isso não é coincidência. Se você acredita que Deus está fora de você e que só pode ser acessado por meio de dogmas e rituais, então você se torna dependente. Mas e se a verdade for que Deus está dentro de você, vibrando na sua própria frequência? E mais, se tudo é energia e vibração, será que podemos aprender a sintonizar essa frequência divina? Agora que desmontamos a ilusão de que Deus pode ser reduzido a dogmas e crenças, surge uma questão ainda mais profunda. Se tudo no universo é energia, como essa energia se manifesta? E o mais importante, como podemos usá-la para transformar nossa própria realidade? Se prepare, porque estamos prestes a explorar um conceito revolucionário.
a ideia de que tudo, absolutamente tudo, é frequência, e isso inclui Deus. A ciência já nos mostrou. Tudo no universo é energia em constante movimento. Nada é realmente sólido. No nível mais fundamental, tudo vibra. Curioso, não? Mas os antigos já sabiam disso? No hermetismo, há um princípio essencial. Nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. Isso não é só filosofia esotérica. É física. Max Planck, um dos pais da mecânica quântica, afirmou que a matéria, da forma como imaginamos, simplesmente não existe. O que chamamos de sólido é apenas energia condensada em padrões específicos de vibração. E se tudo vibra, então Deus não pode ser algo separado da realidade. O divino não seria um ser distante, sentado em um trono celeste, mas sim a própria substância vibracional que dá forma a tudo. Isso explicaria por que experiências místicas, apesar de diferentes em cultura e contexto, acabam se parecendo tanto. Monges budistas falam de estados elevados de consciência onde tudo é pura luz. Santos cristãos descrevem o amor divino como um sentimento absoluto e indescritível. Meditadores relatam uma experiência de unidade, onde o eu desaparece e tudo se dissolve no todo. E Nikola Tesla, ele já tinha sacado tudo isso há 1 século. Se você quiser entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E ele estava certo. Hoje, sabemos que até mesmo nossos pensamentos e emoções possuem frequências mensuráveis. O psiquiatra Dr. David Hawkins criou uma escala de consciência baseada nessas frequências emocionais. Medo, culpa, vergonha, frequências baixas, amor, paz, iluminação, frequências elevadas. Isso significa que nossa vibração interna define a realidade que experienciamos. Agora, junte essa informação com o que a mecânica quântica já provou. O observador influencia a realidade. Nossa consciência não só interage com o mundo, ela molda o mundo. E se a realidade depende da frequência na qual estamos vibrando, então talvez nossa conexão com Deus seja apenas uma questão de sintonia. Os antigos já suspeitavam disso. No hinduísmo, o mantra Om é considerado a vibração primordial do universo, a frequência que sustenta toda a criação. No cristianismo, há a famosa frase: no princípio era o verbo. Mas, e se esse verbo for, na verdade, uma frequência? Isso explicaria por que certas músicas, mantras e práticas espirituais alteram nosso estado de consciência. Se Deus é uma frequência, conectar-se com Ele não exige rituais, dogmas ou intermediários, mas sim um estado vibracional específico. Essa ideia transforma completamente o que entendemos por espiritualidade. Não se trata de adorar algo externo, mas de sintonizar a própria energia com essa frequência divina. Isso explicaria por que monges e místicos buscam o silêncio e a meditação, não porque precisam de um templo ou de um sacerdote, mas porque o silêncio interno os coloca na sintonia certa para acessar algo maior. O problema? Desde que nascemos, somos programados para vibrar em frequências baixas, medo, culpa, escassez, estados emocionais que reduzem nossa vibração e nos mantêm presos à materialidade. E não é coincidência. Grandes instituições, religiões, governos, sistemas econômicos sempre tiveram interesse em manter as massas operando nesses estados. Afinal, uma população com baixa vibração é mais fácil de controlar. Quando você acredita que precisa de algo externo para se conectar ao divino, você se torna dependente. Mas quando descobre que Deus está dentro de você, vibrando na sua própria frequência, ninguém mais pode te prender. Isso muda tudo. Existe uma ciência da espiritualidade, e ela foi ocultada por séculos. A própria Bíblia afirma: o reino de Deus está dentro de vós. Mas poucos realmente entendem o que isso significa. Não se trata de um local físico ou de uma promessa pós-morte. O que essa frase sugere é que a conexão com o divino depende apenas do seu estado vibracional. Neville Goddard dizia que a imaginação é Deus. Em outras palavras, nossa mente tem o poder de criar realidades. Se tudo é vibração, então a chave para acessar Deus está em aprender a mudar a própria frequência. Mas como? Como sair dos estados emocionais baixos e acessar a frequência da criação? A resposta pode estar no uso consciente da imaginação, do pensamento e das emoções. E se isso for verdade, então talvez o que chamamos de realidade
seja apenas um reflexo da frequência na qual estamos sintonizados. Agora que entendemos que tudo é frequência, surge uma questão ainda mais intrigante. Se nossa vibração define nossa realidade, será que existe uma forma de programá-la? E mais importante, será que existem forças que tentam manipular essa frequência para nos manter presos em uma ilusão? Por séculos, civilizações inteiras viveram presas em vibrações baixas sem nem se dar conta. Medo, culpa, escassez não são só parte da vida, mas formas de controle. Quando a gente vibra em emoções pesadas como ansiedade, desespero ou raiva, ficamos muito mais fáceis de manipular. A grande questão, que quase ninguém se pergunta é: quem realmente se beneficia disso? A resposta está bem diante dos nossos olhos, na própria estrutura da sociedade. Grandes religiões, governos, corporações, todos operam sob a mesma premissa. Você precisa de algo externo para ser salvo, protegido ou realizado. Desde o nascimento, somos condicionados a acreditar que a segurança, o sucesso e até mesmo a conexão com o divino dependem de algo ou alguém fora de nós. E isso não é um acaso, é um sistema projetado. A psicologia comportamental já provou que emoções negativas são mais fáceis de induzir e mais difíceis de remover do que emoções positivas. O psicólogo Skinner demonstrou que o medo é um dos mais poderosos mecanismos de condicionamento do cérebro humano. Quando uma pessoa é exposta repetidamente a informações negativas, seu sistema nervoso entra em estado de alerta constante. Isso limita sua capacidade de pensar criticamente e a mantém em modo de sobrevivência, um ciclo de preocupação, dependência e vulnerabilidade. Agora, olhe ao redor. Como funciona o mundo moderno? O noticiário nos bombardeia com tragédias, crises e ameaças. A mídia de entretenimento vicia nosso cérebro em recompensas rápidas. Redes sociais foram projetadas com algoritmos que mantêm nossa atenção presa a conteúdos cada vez mais extremos. O resultado? Um planeta inteiro vibrando em baixa frequência, distraído, exausto e, claro, fácil de controlar. E o que tudo isso tem a ver com Deus ser uma frequência? Tudo. Se nossa conexão com o divino depende do nosso estado vibracional, então impedir essa conexão é muito simples. Basta manter a humanidade vibrando em frequências densas. Enquanto estivermos presos ao medo, à raiva e à culpa, seremos incapazes de acessar estados superiores de consciência. Essa é a verdadeira prisão, não uma cela física, mas uma jaula mental. O Dr. David R. Hawkins, em seu livro Poder versus Força, apresentou uma escala de consciência que mede diferentes estados emocionais e suas respectivas frequências. Na base dessa escala estão as emoções mais densas: vergonha, 20 Hz, culpa, 30 Hz, medo, 100 Hz. No topo estão estados elevados de consciência: amor, 500 Hz, alegria, 540 Hz, iluminação, 700 mais Hz. Quanto mais baixo você vibra, mais desconectado você está da consciência divina. E aqui vem a parte mais inquietante. Se isso for verdade, significa que existem forças ativamente manipulando essas vibrações para manter as pessoas presas e impedir um despertar coletivo. Em 1957, o psicólogo Leon Festinger desenvolveu a teoria da dissonância cognitiva, mostrando que, quando uma pessoa se depara com informações que contradizem suas crenças, ela prefere rejeitar a verdade para evitar o desconforto. Agora pense no impacto disso. Se alguém passou a vida inteira acreditando que Deus está fora dela, que precisa de um sistema ou de um intermediário para se conectar ao divino, aceitar uma nova realidade pode ser insuportável. E é exatamente por isso que tantas pessoas resistem à ideia de que Deus não é um ser externo, mas sim um estado vibracional acessível a todos. Porque aceitar essa verdade significa assumir responsabilidade total pela própria vida. E isso pode ser assustador para quem passou a vida sendo condicionado a buscar salvação no lado de fora. Mas existe uma saída. A manipulação vibracional só funciona enquanto estivermos inconscientes dela. No momento em que você percebe que sua frequência pode ser alterada intencionalmente, o jogo muda. Você começa a sair do controle externo e a perceber que não precisa de religiões, gurus ou dogmas para acessar Deus.
O único requisito é elevar sua própria vibração. Agora, imagine o que aconteceria se uma massa crítica de pessoas começasse a vibrar em estados superiores de consciência. Se, ao invés de reagirmos com medo e raiva, aprendêssemos a operar em amor e compaixão. Se entendêssemos que nossa própria mente é a chave para manifestar a realidade que desejamos. A resposta para essas perguntas é o maior pesadelo daqueles que estão no poder, porque um ser humano que entende sua capacidade de alterar sua vibração é um ser humano que não pode ser controlado. Mas há um problema. Toda a sua vida foi estruturada para impedir que você descubra isso. Desde cedo, te ensinaram a se ver como pequeno, limitado e impotente. Mas essa ilusão só existe porque você ainda acredita nela. Agora que você entende que a realidade é manipulada para manter sua vibração baixa, surge a pergunta mais importante de todas: como recuperar sua verdadeira frequência? Será que existe uma forma prática de acessar estados mais elevados de consciência e se reconectar com o divino? A resposta está no que os antigos chamavam de o véu da ilusão, e a chave para ultrapassá-lo sempre esteve dentro de você. Desde o momento em que abrimos os olhos para este mundo, somos ensinados a enxergá-lo através das lentes da separação. Somos condicionados a acreditar que somos indivíduos isolados, desconectados da natureza, dos outros e, principalmente, de Deus. Mas aqui está o ponto. Essa separação nunca foi real. Ela foi induzida. E essa é a maior ilusão da humanidade. A neurociência já descobriu que nosso cérebro não percebe a realidade como ela realmente é. Ele a filtra, simplifica e reduz para que possamos interagir com o mundo de maneira funcional. O problema é que essa filtragem não só limita a nossa percepção, como reforça a crença de que estamos desconectados de algo maior. O Dr. Rick Strassman, em seus estudos sobre a dimetiltriptamina, DMT, mostrou que estados alterados de consciência permitem que o cérebro acesse realidades normalmente invisíveis para nós. Em outras palavras, há muito mais do que nossos sentidos nos deixam ver. Só que essa percepção nos foi bloqueada. E essa barreira não é um conceito novo. Textos espirituais antigos falam sobre ela há milênios. No Egito Antigo chamavam isso de o grande sono. No hinduísmo, é Maya, a ilusão da separação. Mas talvez a explicação mais intrigante venha dos ensinamentos de Neville Goddard, que afirmava: Deus tornou-se homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Isso pode soar ousado, mas faz todo sentido quando entendemos que essa separação é apenas uma experiência temporária. O divino nunca esteve distante, sempre esteve oculto dentro de nós, mas nossa identidade foi projetada para nos manter distraídos. Desde pequenos, nos ensinam que somos um corpo, um nome, uma nacionalidade, um conjunto de rótulos. Mas e se tudo isso for apenas uma identidade temporária, uma interface para esta realidade, enquanto nossa verdadeira natureza for algo infinitamente maior? E isso explicaria um fenômeno curioso. Por que estados profundos de meditação, experiências de quase morte e práticas espirituais avançadas levam as pessoas a relatar uma sensação de unidade com tudo? Por que quem passa por essas experiências diz que o eu desaparece e que por um instante eles são o universo? A resposta é simples. Esse estado de consciência não é algo que adquirimos. Ele já existe dentro de nós, mas foi obscurecido pelo condicionamento da mente. O físico Amit Goswami, um dos pioneiros da física quântica aplicada à consciência, sugere que a mente não está confinada ao cérebro. Em seu livro, O Universo Autoconsciente, ele propõe que a consciência existe fora do espaço-tempo e que o cérebro é apenas um receptor, sintonizando diferentes frequências da realidade. Se isso for verdade, então a ideia de separação é apenas uma ilusão mental. O véu que nos separa do divino não é algo externo. Ele não foi imposto por deuses ou forças místicas. Ele foi construído dentro de nós, através das crenças que herdamos, através do medo, da culpa, da necessidade de validação externa. Mas aqui está a boa notícia. Se esse véu foi colocado, ele também pode ser retirado. Agora vem a pergunta essencial: como? Como dissolver essa ilusão e retornar à nossa frequência original? A resposta sempre esteve no mesmo lugar, no silêncio.
Todas as tradições espirituais de diferentes tempos e culturas chegam à mesma conclusão: a mente precisa desacelerar. No budismo, a iluminação acontece quando os pensamentos cessam. No cristianismo místico, santos relatavam ouvir a voz de Deus no absoluto silêncio interno. No sufismo, os mestres dizem que o verdadeiro conhecimento surge quando a mente para de questionar. O que isso significa? Significa que Deus está sempre presente, mas só pode ser percebido quando a mente está ausente. Enquanto estamos ocupados demais pensando, julgando, analisando e reagindo ao mundo, não conseguimos sentir essa presença. É por isso que experiências místicas acontecem em momentos de profunda entrega, quando um meditador entra no vazio, quando uma pessoa tem uma experiência de quase morte, quando alguém se perde em um estado de êxtase espiritual. O que todas essas experiências têm em comum? A mente racional para, e algo maior emerge. Mas há um detalhe importante. Se o véu da ilusão foi criado pelo condicionamento mental, então não basta ter um momento de iluminação. É preciso reprogramar a própria consciência para que essa percepção se torne permanente. E aqui está a parte mais desafiadora. A jornada espiritual verdadeira não é sobre aprender algo novo. Não se trata de acumular mais conhecimento, mais dogmas ou mais teorias. Pelo contrário, é um processo de desaprender. Significa questionar tudo o que nos foi ensinado desde a infância. Significa soltar as certezas, abandonar as crenças limitantes e começar a enxergar o mundo com novos olhos. Agora, uma última questão. Se tudo o que pensamos ser real pode ser apenas uma ilusão, o que acontece quando finalmente acessamos o estado de presença total? Existe um estado onde toda separação desaparece? Onde nos tornamos um com a frequência divina? A resposta está no conceito do vazio absoluto, um estado onde tudo é possível. E é exatamente isso que vamos explorar agora. O vazio, o ponto onde tudo começa e onde tudo termina. O espaço entre os pensamentos, o silêncio entre as notas de uma música, a vastidão infinita do universo antes da criação. Esse estado é descrito em inúmeras tradições espirituais como o momento em que se experimenta Deus em sua forma mais pura, sem interferências da mente. Mas o que acontece quando entramos no vazio absoluto? A ciência já começou a explorar esse fenômeno. O neurocientista Andrew Newberg estudou meditadores experientes e descobriu algo fascinante. Durante estados profundos de meditação, a atividade do lobo parietal, a parte do cérebro responsável por processar a noção de tempo e espaço, diminui drasticamente. Isso significa que, nesses momentos, a sensação de individualidade desaparece. O meditador não sente mais que é um eu, separado do resto do universo. Isso também explica um padrão intrigante nos relatos de experiências de quase morte. Quem passa por essas experiências descreve a sensação de uma paz absoluta, uma plenitude indescritível, porque quando a mente racional silencia, uma nova percepção se abre, e a separação simplesmente deixa de existir. O ego some, e o que resta? Apenas a pura consciência. Os mestres espirituais sempre souberam disso. Jiddu Krishnamurti dizia: quando o pensamento cessa, aquilo que é eterno se manifesta. Esse estado, conhecido em diversas tradições, é onde reside o verdadeiro poder da criação, porque no vazio, todas as possibilidades existem. Os antigos taoístas chamavam esse estado de Wu Wei, um fluxo absoluto, onde tudo acontece sem esforço, porque a pessoa está totalmente alinhada com a ordem natural do universo. No budismo Zen, o Satori descreve o instante em que alguém percebe, de forma direta, a verdade absoluta, sem explicações, sem intermediários, sem conceitos, apenas ser. E por que isso é importante? Porque compreender o vazio significa entender como acessamos Deus diretamente. Se Deus é uma frequência, então o vazio é o espaço onde podemos sintonizar essa frequência sem interferências. É onde percebemos com total clareza que não somos indivíduos isolados, mas sim expressões de uma única consciência infinita. Agora, aqui está o ponto-chave. Você já experimentou esse estado antes, sem perceber. Pense em momentos em que você esteve completamente presente, quando ficou hipnotizado por um pôr do sol, quando se perdeu em uma música, quando riu até as lágrimas, esquecendo do tempo, quando se entregou completamente a um momento de êxtase, sem julgamentos,
sem pensamentos, sem expectativas. Esses foram momentos de vazio, momentos em que sua mente desapareceu por um instante e você apenas foi. E aqui está a pergunta que ninguém faz. Se o vazio é o portal para Deus, por que não aprendemos sobre ele? A resposta é simples. Vivemos em um mundo que nos mantém distraídos. Nossa mente está constantemente ocupada. Preocupações, redes sociais, trabalho, notícias, estímulos incessantes. Estamos sempre preenchendo cada espaço com informação, vozes e pensamentos. Mas rara é a vez em que simplesmente paramos para ser. E isso não é um acaso. É parte de um sistema que nos mantém afastados de nossa verdadeira natureza. Pense nisso. Os grandes mestres espirituais sempre falaram sobre o poder do silêncio e da entrega. Buda, Jesus, Lao Tse, todos apontaram para a mesma direção. Mas o que aconteceu com suas mensagens? Foram distorcidas, porque ensinar as pessoas a encontrarem Deus dentro de si não era algo interessante para quem queria manter o controle. Mas agora você sabe a verdade. Deus não está fora. Deus não está preso em um templo, em um livro ou em um dogma. Deus é uma frequência, e essa frequência só pode ser acessada quando o ruído da mente cessa. Agora, a grande questão: como integrar essa percepção na sua vida? Como viver alinhado com essa verdade sem cair uma vez mais nas ilusões do mundo? A resposta está em um entendimento simples, mas profundo. A jornada espiritual nunca foi sobre alcançar algo. Ela é, na verdade, sobre lembrar-se de algo que sempre esteve presente. E esse é o segredo que poucos estão dispostos a aceitar. Você já é o que busca. A única coisa que te separa dessa realização é a ilusão de que há algo a ser encontrado. Quando essa ilusão cai, o jogo muda. Você não apenas compreende a verdade, você se torna a verdade. Você sente isso? Não é apenas uma ideia, nem um conceito novo. É algo que sempre esteve aí dentro de você, esperando para ser lembrado. Uma verdade enterrada sob camadas de condicionamento, crenças limitantes e distrações. Você já é aquilo que busca. Mas se isso é verdade, por que passamos a vida inteira sentindo que falta algo? Porque fomos ensinados a olhar para fora. Desde cedo, ouvimos que a felicidade está no sucesso, no dinheiro, na validação dos outros, na aprovação social ou até na religião. Mas toda busca externa só reforça uma única sensação, a de que somos incompletos. E essa é a grande armadilha. Quando você busca algo, parte do pressuposto de que ainda não tem, e enquanto acreditar nisso, nunca terá. Neville Goddard disse: você não deve orar para Deus, mas sim a partir de Deus. Isso muda tudo. Não se trata de pedir a Deus que te conceda algo, mas de se reconhecer como parte da própria consciência divina. Não de esperar que algo venha até você, mas de vibrar na frequência daquilo que deseja experienciar. Agora tudo se conecta. Lembra da escala de consciência do Dr. David Hawkins? O que você sente agora determina a frequência que você está emitindo, e essa frequência atrai experiências compatíveis. Se você vibra no medo, na dúvida ou na frustração, é isso que continuará encontrando no mundo. Mas se você se alinha com estados de gratidão, amor e presença, sua realidade muda. Ou seja, você não precisa se esforçar para encontrar Deus. Você só precisa parar de se esforçar para manter a ilusão de separação. Deus já está aqui, agora, sempre esteve. Mas enquanto sua mente estiver ocupada com preocupações, distrações e julgamentos, você não conseguirá percebê-lo. Essa é a chave para viver alinhado com a frequência divina. E isso não significa abandonar sua vida, fugir para as montanhas ou passar anos em silêncio numa caverna. Não se trata de fugir do mundo. Trata-se de mudar a forma como você o percebe. Cada pensamento, cada emoção, cada ação que você escolhe sintoniza uma frequência. E ao mudar essa frequência, você muda a sua realidade. Mas aqui está o detalhe. Saber disso não é suficiente. Você precisa praticar. E a prática começa com algo tão simples quanto poderoso: presença. Quando você está totalmente presente, sem se perder em pensamentos sobre o passado ou o futuro, você acessa o estado onde Deus pode ser experienciado. Isso não significa que sua mente nunca mais terá preocupações. Significa que você aprenderá a observá-las, sem se identificar com elas. E quando isso acontece, tudo muda. Você perceberá que o medo, a ansiedade e a dúvida são apenas frequências passageiras, que podem ser alteradas.
Você entenderá que a paz e a conexão que busca não estão num lugar distante, mas sim neste exato momento. E quando essa compreensão se torna parte de você, sua vida nunca mais será a mesma. Você não verá mais a si mesmo como um ser pequeno e impotente. Não buscará mais Deus fora de você, porque sempre foi parte dessa consciência infinita. Mas aqui está algo que precisa ser dito. Essa verdade pode libertá-lo, mas também pode desafiá-lo. Nem todos estão prontos para abandonar antigas crenças. Nem todos estão dispostos a assumir total responsabilidade pela própria realidade, porque isso exige um nível de consciência que poucos estão dispostos a abraçar. Muitos preferem o conforto da ilusão. A pergunta é: você está pronto para despertar? Se isso fez sentido para você, é porque, de alguma forma, lá no fundo, você já sabe a resposta. Talvez você não precise de mais conhecimento. Talvez precise apenas confiar naquilo que já sente. Deus nunca esteve distante. Ele nunca esteve separado de você. Ele é a própria frequência que pulsa dentro do seu ser. E agora, a escolha é sua. Você pode continuar vivendo como antes, ou pode dar o primeiro passo para viver alinhado com essa verdade. Mas lembre-se, uma vez que você desperta, não há como voltar atrás. A frequência divina sempre esteve disponível para você. A única pergunta que resta é: você está pronto para sintonizá-la? Você sente isso? Esse chamado interno que não pode ser explicado, mas que pulsa dentro de você? Esse não é apenas um pensamento. Não é uma teoria. É a verdade se revelando para você. E a verdade é simples. Você nunca esteve separado. A única coisa que o impediu de perceber isso foi a ilusão que lhe foi ensinada. Mas agora, essa ilusão está se desfazendo. Você está começando a ver com novos olhos. Começando a sentir a realidade de uma forma diferente. Não mais como um espectador passivo, mas como um co-criador consciente. Porque a verdade final é esta: você é a própria consciência divina, experienciando a si mesma através da sua existência. Deus não é uma entidade separada. Deus não é um conceito distante. Deus é a vibração do seu ser. Quando você silencia a mente e apenas é, você percebe isso claramente. Você sente essa presença. E aqui está o maior segredo. Não há nada que você precise fazer para alcançar isso. Nenhuma técnica, nenhum ritual, nenhuma crença. Tudo o que você precisa fazer é parar de resistir. Parar de se prender às histórias que lhe contaram. Parar de alimentar a ideia de que precisa buscar algo fora de si. A verdade é que você já está aqui. Sempre esteve. Deus não está no amanhã. Não está no passado. Não está em um lugar distante. Ele está agora. Ele é este exato momento. E agora que você sabe disso, a escolha está diante de você. Você pode ignorar essa verdade e continuar vivendo como antes. Ou pode abraçá-la e permitir que sua vida se transforme. Se você escolher despertar, prepare-se, porque nada mais será o mesmo. Você começará a perceber a sincronicidade em tudo. Começará a sentir uma paz que não depende de circunstâncias externas. Começará a atrair experiências que refletem essa nova vibração. Mas, acima de tudo, você começará a viver de uma forma que poucos ousam. Totalmente desperto, totalmente consciente, totalmente alinhado com a frequência divina. Agora, a pergunta final. Você está pronto para aceitar quem você realmente é? Se você chegou até aqui, quero te agradecer de verdade. Não só por assistir ao vídeo, mas por abrir espaço dentro de você para questionar, refletir e, quem sabe, sentir algo diferente. Porque esse é o verdadeiro despertar. Não algo que vem de fora, mas uma ressonância interna que começa a vibrar em uma nova frequência. Talvez você tenha sentido isso em algum momento da sua vida, aquele instante em que tudo parece parar, e por um breve segundo, você percebe que há algo maior acontecendo. Uma conexão sutil, mas inconfundível. Eu me lembro de um desses momentos, uma noite qualquer, sentado em silêncio, sem expectativa alguma, e de repente, uma paz inexplicável tomou conta do meu ser. Nada mudou do lado de fora, mas tudo mudou dentro. E é isso que quero te lembrar hoje. Às vezes não é sobre entender, é sobre permitir-se sentir. E se existisse um caminho para aprofundar essa sensação e torná-la parte do seu dia a dia? Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o playbook O Poder da Mente Superior.
Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Se esse vídeo fez sentido para você, dá aquela força, curte, deixa um comentário e se inscreve no canal. E olha, não precisa ser um comentário super elaborado não. Pode ser um simples "senti isso" ou até um emoji misterioso que só a gente vai entender. Porque sim, eu vejo os comentários. E eu sei quando alguém percebeu a mensagem além das palavras. E se você ainda não se inscreveu, bom, não quero dizer que você pode estar perdendo algo importante, mas talvez o universo esteja te mandando um sinal, só talvez. E antes de ir, tem 2 vídeos aqui na tela esperando por você. Mas aviso, eles não são para qualquer um. Um deles pode te levar ainda mais fundo nessa ideia de frequência e conexão. O outro, bom, digamos que ele pode te fazer questionar algo que você sempre tomou como verdade. Qual deles você vai escolher? Isso já diz muito sobre o que você está pronto para descobrir. Nos vemos lá.